Secretário, a gente falou de ADPF 635 e eu queria perguntar para o senhor no que diz respeito às consequências dessa abertura que foi dada. Eu vi que tanto o senhor quanto o governador Cláudio Castro se debruçaram muito sobre esse assunto e, na verdade, a minha pergunta foi sobre no que diz respeito a esse estudo que está tendo para a reocupação de alguns territórios. O pessoal confunde muito, vai existir aquilo que aconteceu lá em 2010, PP. A gente vai... Não é nem questão, mas sim como foi feita a questão da posse de novo do território. Então a dúvida é essa, vai ser que nem o Exército vai apoiar a gente, a Marinha vai apoiar a gente. Eu vi que o estudo teve uma reunião semana retrasada, que o senhor presidiu, e parece que até dia 16 de outubro, se eu não me engano, tem que apresentar o início, pelo menos, do plano. Então, se o senhor puder mais ou menos contar aqui pra gente como é que se deu isso daí, depois lá da audiência no STF, e dentro de uma possibilidade, porque tem coisas que são estratégicas, que a gente não vai ficar dando mole aqui pra vagabundo, pra nego saber o que a gente vai fazer. Então, se o senhor puder mais ou menos só elucidar de como vai ser mais ou menos tocada a diretriz desse plano de, vamos dizer assim, de posse novamente do território que, entre aspas, está perdido, né? Na verdade não está perdido, quando a gente quer ocupar lá, a gente ocupa, mas às vezes por necessidade efetiva a gente não consegue reordenar todos os espaços ao mesmo tempo. Claro, a retomada de território é um dos requisitos da decisão. Um dos itens da decisão é exatamente a retomada de território. E isso é uma obrigação do Estado, dos municípios e da União, né? Então, o trabalho vai ser feito pelos 3 entes da federação. É um trabalho complexo, visto o Rio de Janeiro, são 1.900 comunidades. Não dá para ocupar 1.900 ao mesmo tempo. A gente não tem nem efetivo para isso. O que a gente não quer fazer? Cometer os erros do passado, né? Como já foi o PP, onde anunciava, domingo eu tô chegando aí, vagabundo vaza, se ocupamos sem dar um tiro, porra. É mágica, que é isso? Avisando é foda, né? Não tem como. Então, assim, isso não vai acontecer. Claro que a gente vai anunciar a região, né? E a área, o território definido vai ser ocupado, né, de forma plena no Estado. Não é só segurança pública que aquela população precisa de infraestrutura, precisa de desenvolvimento econômico, é isso que eu ia falar, social. que o Estado vai entrar exatamente. A ideia é exatamente já nascer dessa maneira. O que a gente não quer, como aconteceu no passado, entra a segurança pública, daqui a pouco sai todo mundo. Quando eu falo segurança pública, entra todo mundo, né? Sim. Mas depois só fica PM. Então a história vai se repetir? Não vai se repetir. E outra coisa, a ocupação é daquele território, sim. Mas vai achar que a gente não vai bater em outro lugar? Não. Aquele rato que fugiu dali, eu vou buscar esse rato em outro lugar. Isso vai acontecer. Então não vai ficar restrito só aquele território escolhido como digamos, um projeto piloto de retomada de território. Então a gente vai continuar atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente onde tem os QGs das grandes organizações criminosas do Rio de Janeiro. Não vão ter sossego. Vamos caçar cada um desses ratos onde quer que ele esteja. Não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão atuar. E claro, atuar de forma muito forte. O Estado não tem que ser proporcional com o vagabundo. Não é? É um elefante para matar uma formiguinha? É dessa maneira mesmo. E claro, a gente vai buscar aí, dentro desse planejamento, a União entender que as Forças Armadas podem contribuir, que eu acho que pode contribuir. Não tenha dúvida, se for necessário a criação de uma GLO para atender essas necessidades, nem que seja na logística. A gente já teve exemplos aí das Forças Armadas ocupando o Haiti. O que acontece num território fora do Brasil? Por que não em áreas dentro do território brasileiro? Então são conjecturas que a gente está fazendo, ideias que a gente está tendo. Isso tudo vai ser levado em conta. As prefeituras, a mesma coisa, com a infraestrutura, levando as concessionárias todas, levando água, gás. Por que eu não levo o gás encanado para lá e tiro o botijão de gás, que é uma das sacanagens, uma forma de receita da milícia e do tráfico? A gente tem que pensar nisso. Água, luz, a mesma coisa. Por que uma empresa tem que ter 56% de perda de luz naquela região, se ele de repente tiver uma infraestrutura que possa cobrar uma tarifa social para aquela população, pagar uma luz que ele tenha condições de pagar? E não, de repente, ver um eletrodoméstico queimado porque não tem infraestrutura nenhuma e gasta muito dinheiro porque um gato tá pendurado num poste, o poste pega fogo. A gente tem que parar com isso. Então, trazer dignidade para quem mora naquela comunidade. Levar títulos de propriedade para aquelas pessoas que moram. Isso é importante. Até aquele sentimento de pertencimento exatamente, daquele local, né? Exato. Às vezes tem uma senhora que mora 40, 50 anos ali, não tem nada. Não tem nada.
Então isso é levar dignidade para a população. Levar um título de propriedade, saber que ela vai ter uma água potável, poder tomar um banho, beber uma água boa, ter luz, ter um gás, isso tudo de forma acessível, onde essas concessionárias têm que entender que aquilo ali existe um problema social, porque o Estado, eu digo de forma geral, largou aquela região, largou aquelas pessoas há muito tempo. Deixar de pensar que existe duas realidades, né? É asfalto e comunidade. Não, segurança pública tem que estar em tudo que é lugar. O Estado, e o governador Cláudio Castro fala muito isso, a gente não pode tratar de forma diferente. Esses serviços, pelo menos o serviço básico do Estado, que é saúde, educação e segurança, tem que estar em tudo que é lugar. E com a mesma qualidade. A gente vê, por exemplo, um projeto Cidade Integrada, no Pavãozinho, onde a unidade de atendimento médico lá, atendimento de menores, adolescentes, pô, é formidável. As instalações, parece que você está num Copa-Dor. Por que a população não pode ter acesso a isso? Pode, tem que ter. Eu acho que a ocupação vai ser, a retomada desse território vai ser exatamente para proporcionar para essa população de bem que mora na comunidade, ver que o Estado está ali presente, e de repente começa a entender que o criminoso, ele é realmente um câncer. Ele é um instrumento, né, um objeto estranho àquela comunidade, ele tem que ser extirpado. Eu acho que a solução, se o Estado se mostrar presente de forma plena e não só com segurança, a gente acha que a solução começa a sair de dentro para fora da comunidade. Eu acho que o que vai dar legitimidade ao Estado, que vai dar legitimidade a todas as secretarias de Estado atuando naquela comunidade, é exatamente esse sentimento que a população vai ter que, pô, realmente agora estão querendo fazer algo diferente, estão reconhecendo quem mora aqui dentro como pessoa de direitos e obrigações. Eu acho que esse é um ponto diferencial. O governador Cláudio Castro está muito focado nisso, ele é um entusiasta nisso, tanto que as primeiras reuniões ele fez questão de participar, dando a diretriz, e a gente vai seguir nesse caminho. Só fazendo um adendo, secretário, o senhor até colocou nessa parte do social, nessa reunião que teve na primeira, isso já está sendo falado, os outros entes da federação já estão participando disso, já estão contribuindo de alguma forma ali com uma contrapartida no que diz respeito a ideias de como vai entrar, de como vai fazer. A SEDAI, por exemplo, está participando dessas reuniões, isso era uma dúvida minha. Isso, assim, tudo isso está sendo estruturado, tá? O que a gente fez? Na realidade, na DPF, determinou que o Conselho Nacional do Ministério Público criasse um grupo de trabalho para fiscalizar a execução dessas determinações que constam na decisão da DPF. A gente aqui, o governador Cláudio Castro resolveu criar um grupo de trabalho para tratar exatamente da execução. Planejamento e execução do cumprimento dessas determinações da DPF. Isso a gente já fez. Existem vários grupos de trabalho, quer dizer, existe um grupo de trabalho com várias câmaras temáticas. Uma das câmaras temáticas é exatamente a retomada de território. Nós temos 5 eixos, né, nessa Câmara. Você tem segurança e justiça, porque não tem que estar só polícia, tem que estar, né, o MP de forma ativa e não como só fiscalização. A Defensoria Pública, a OAB, né, também está presente. O MP também está presente. Então, nesse primeiro eixo, segurança e justiça, está todo mundo junto. Todo esse aparato que você tem da persecução criminal, está todo mundo junto. Ouvindo as pessoas, saber o que acontece, qual é a realidade deles. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo, desenvolvimento social. Tem muito trabalho, muitos projetos, Secretaria de Educação, de Esporte, vários projetos que você consegue agregar e jogar dentro da comunidade. A outra é desenvolvimento econômico. Eu te falei do projeto, da pesquisa que a CUFA fez em relação ao Data Favela. 300 bilhões de reais que é movimentado nas comunidades no Brasil inteiro. Olha o potencial econômico que tem essas comunidades. Às vezes talentos, o empreendedorismo dentro da comunidade. Então fomentar isso na comunidade, que esse recurso venha realmente trazer benefício para a comunidade e não deixar o traficante ou o miliciano rico, que é o que acontece, eles ficam ricos, ostentam riqueza, e qual o benefício que trazem para a comunidade? Nenhuma. A ideia é que esses recursos, esse volume de recursos movimentado seja revertido realmente para aquela comunidade. Então, desenvolvimento econômico. E uma outra que eu acho muito importante, que é governança e sustentabilidade. Por quê? A gente tem que ter um projeto de longo prazo. A gente não pode ter um projeto de voo de galinha. Um projeto que vai ter vida curta. Não é isso.
E quando você tem uma governança boa e essa sustentabilidade, porque você tem custos disso. Quem paga o quê? Durante quanto tempo? Existem medidores? Quais são os indicadores que esse projeto tem de benefício? Eles estão sendo seguidos? Isso com a participação da sociedade civil e principalmente da comunidade. Porque quem sabe da realidade, sabe da demanda da comunidade é quem mora lá dentro. Então, a gente quer trazer essas pessoas para participar. É uma administração, é uma corresponsabilidade sobre a gestão desse projeto dentro da comunidade. Então, dentro desses 5 eixos que a gente falou, a gente acredita que esse projeto tenha uma vida longa, né? Tenha uma capacidade de prosperar dentro daquela comunidade. E, claro, a gente já pensar numa próxima comunidade que possa ser beneficiada com o projeto, já vendo os resultados positivos desse primeiro local. Agora, a pergunta de $1 milhão começa por onde? Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta para um bairro. Agora, eu já vi um bairro. Eu já vi um bairro divulgado na internet. Eu já imaginei. Olha só. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo graus de complexidade ou de criticidade, né? Do mais complexo, média complexidade e baixa complexidade. E, obviamente, os entes políticos é quem vão decidir, até porque isso requer recursos financeiros. Dependendo, imagina, ocupar Alemão e Penha. São 13 comunidades em uma Penha. É uma complexidade muito grande. Maré, a mesma coisa. E aí a gente vai vendo as comunidades, os complexos. A própria Rocinha, né, chefe? Rocinha, exatamente. Então existe uma complexidade muito maior, dependendo da decisão. Eu sou favorável sempre a atacar o coração dessas organizações criminosas de uma vez só, para não dizer que o foco é A, B, C ou D. Ataca tudo junto, vai. Todo mundo ao mesmo tempo e aquela porrada bem forte para ele sentir que não vai ser de brincadeira. Mas, obviamente, isso é uma decisão política, claro, do chefe do executivo, do município, do estado e da União.